Bíblias em Efésios capítulo 4. Os versos 12 a 16. A palavra do Senhor diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te damos graças pela tua palavra. Que agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando ao nosso coração, na exposição da tua palavra. Edifica a tua igreja, edifica cada um de nós. Ó Deus, obrigado pelos momentos de louvor, de adoração, com os cânticos, que tanto edifica a nós como igreja. E agora, Senhor, usa-me nas tuas mãos, pois o Senhor conhece a vida de cada um. Transforma-nos nessa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós somos corpo de Cristo Jesus. Nós estamos aqui, a igreja presbiteriana Emanuel está lá também, louvando a Deus. Nós somos essa família, a família de Deus, e também corpo, membros uns dos outros, a despeito de onde nós estamos. Estamos servindo ao Senhor, servindo a esse Deus maravilhoso. E a Bíblia sempre usa, às vezes, a metáfora, às vezes, do corpo como membros uns dos outros. Mas também, nós somos também instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos de Deus para fazer a sua obra. E a questão é, você é um instrumento, você tem sido esse instrumento nas mãos de Deus. O que é um instrumento? O que é um instrumento? Instrumento é um aparelho ou às vezes uma ferramenta que é usada para poder modificar, consertar, executar algum trabalho. Na oficina mecânica, tem algum mecânico aqui? As chaves são as ferramentas nas mãos dele para consertar o quê? As coisas que estão estragadas, talvez. Na marcenaria, nós temos lá o serrote. Hoje já não usa muito isso, né? Mas tem a circular, tem às vezes a praina, né? A praina para poder prainar, tem a lixa, tem vários instrumentos que são usados para poder fazer um móvel ou para consertar também um móvel. Se olharmos também na construção civil, a gente observa aqui, graças ao bom Deus, a igreja crescendo, o templo também crescendo. Eu vi a parte de cima outro dia, aqui, graças a Deus, que bênção. Foram usados vários instrumentos para poder edificar, para construir. Também na música, quando a gente olha aqui os instrumentos, a bateria, o teclado, violão, baixo, nós vemos esses instrumentos nas mãos dos músicos, produz essa música tão bela que nós cantamos, que nós ouvimos também neste momento. Quando nós também falamos da igreja, nós também vemos o quê? Que todos nós somos também instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, para edificação. Deus é o construtor, Ele está edificando a sua igreja, construindo a sua igreja. E Ele faz isso através de cada um de nós, cada um de vocês. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, como o corpo de Cristo. Essa passagem que nós acabamos de ler, Paulo, em Efésios capítulo 4,
nos versículos de 1 a 6, ele fala justamente sobre a unidade da igreja, que a igreja é uma só. E ele fala também dessa unidade no sentido de que essa unidade deve ser preservada por nós. Ela é criada por Deus, mas ela é preservada por cada um de nós como membros do corpo de Cristo Jesus. E ela fala aqui justamente no sentido que essa unidade é preservada com todo esforço nosso, com humildade, com a paz, né, com longanimidade, no versículo 2, suportando uns aos outros em amor. E por que nós temos essa unidade? Essa unidade é criada por Deus. Esse Deus que opera tudo em todos. Se olharmos aqui, ele diz que há um só corpo, um espírito, uma esperança, uma vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos nós. Ninguém está de fora. E está também em todos. Em todos. É Deus que está trabalhando. É Deus que opera. É Deus que faz isso. É Deus que faz esse crescimento. De maneira que Deus está ativo na vida da igreja. Na vida do seu corpo. Na vida de cada um de nós. De todos nós. Depois dele falar sobre a sua unidade, ele passa também para falar da sua diversidade. A partir do versículo 7. Ele trata disso. A unidade ela é enriquecida pela diversidade. Como Deus distribui os dons para cada um de nós. Cada pessoa. Cada pessoa que é convertida a Cristo Jesus. Ele experimenta essa graça também de servir também na obra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 4 a 6, diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Quando a gente olha Efésios capítulo 2, versículo 8, um versículo que praticamente todos sabem de memória, no nosso discipulado lá na igreja, cada lição a pessoa tem que decorar um versículo. E esse é um deles. Lá diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Nós recebemos essa graça da salvação, mas também recebemos a graça para poder servir uns aos outros. E é isso que ele vai passar a falar a partir do versículo 7. Quando ele diz aqui que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós estávamos cantando aqui agora há pouco dessa graça. E nós fomos alcançados por essa graça. Essa graça que nos justifica também. Essa graça que nos santifica. Essa graça que também nos glorifica. Não é isso que cantamos? Essa obra de Deus aconteceu na nossa vida. Por meio de Jesus Cristo. Mas não recebemos simplesmente essa graça. Quando Cristo desceu e ele levou o cativeiro, levou o pecado. Nós cantamos isso agora há pouco. Que nós estamos livres do poder do pecado. Da escravidão do pecado. Mas Jesus também subiu e concedeu como um triunfo dessa batalha toda. Ele agora reparte esses despojos dessa vitória, essas dádivas, dando dons também a nós. Paulo lista aqui 3 dons, ou poderíamos dizer 4 aqui. No versículo 11, eles são identificados no sentido de que Deus deu primeiro uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolos e profetas é o fundamento da igreja. Se olharmos no capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer que a igreja está fundamentada em cima do apóstolos e profetas. Nós não temos mais sucessão desse dom.
Mas os apóstolos e profetas falam até os dias de hoje, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Inspirados eles foram. Permanece até hoje. Para nós, como alicerce, como fundamento da igreja, pelo qual também os dons da igreja, que Deus deu, devem estar sempre alinhados, alicerçados também nessa palavra. Do contrário, nós não vamos aplicar ou usar esses dons da maneira correta. É isso que acontece também com a igreja de Corinto. Quando a gente olha ali a disputa, os problemas que tinha naquela igreja por causa justamente dos dons, o mau uso, não saber usar esses dons. E a palavra de Deus vem para poder corrigir também isso. Deus deu também os evangelistas, que são básicos também na igreja, no sentido de levar as pessoas a Cristo Jesus. Vemos esse dom lá em Filipe, um evangelista. Paulo também fala a Timóteo que era para ele fazer o trabalho de um evangelista. E vemos também aqui pastor, mestre. No sentido aqui, na linguagem, é como se fosse um só. Aquele que tanto cuida, como aquele que também alimenta as ovelhas, ensina as ovelhas do Senhor Jesus. Esses dons aqui são listados como se fossem essenciais, básicos para a vida da igreja. Não que seja uma lista fechada, mas como aqueles que devem ser o alicerce, assim como no corpo nosso. Nós temos alguns órgãos do corpo que são essenciais. O corpo humano, ele pode sobreviver sem uma perna, sem um braço, sem uma mão, mas ele não sobrevive sem o pulmão, sem o coração, sem o fígado. Ele não sobrevive. Assim também, Paulo está mostrando justamente isso, que a igreja precisa desses dons, precisa estar fundamentada para que ele possa se desenvolver também nos outros dons, nas outras áreas. Com tudo isso, meus queridos, cada um de nós, todos nós, somos importantes no corpo de Cristo. Todos nós recebemos pelo menos um dom de Deus para servir. Somos instrumentos nas mãos do Senhor Jesus. É isso que queremos tratar também. Esse é o nosso tema. Instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos nas mãos de Deus. Você tem sido esse instrumento nas mãos de Deus? A partir desse texto que nós acabamos de ler também, do versículos 12 seguinte, o que significa ser um instrumento nas mãos de Deus? A primeira coisa aqui para nós, ser um instrumento nas mãos de Deus, é ser um instrumento, ativo, uma ferramenta ativa para mudar algo. Ferramenta não é para isso, não é para consertar, não é para mudar, não é para construir. Qual que é o propósito dos dons na igreja? O propósito dos dons não é para a gente se aparecer, não é para a gente pegar e medir uns com os outros, não é para a gente competir, não é para trazer glória para nós, mas é para glorificar a Deus, é para edificar. E aqui nós vemos nesse primeiro versículo, versículo 12, sobre o propósito. Aqui diz que os dons são para aperfeiçoar, consertar, colocar de modo adequado aquilo que está fora, está desadequado, não está bem. É para modificar. Segundo, ele diz que os dons são para servir. Ou seja, os dons não é para poder a gente enterrar, mas é para a gente o quê? Usá-los. Deus, assim como na parábola dos talentos, teve um que fez o quê? Cavou e enterrou o seu dom. Deus deu dons para a sua igreja para serem usados, para servir uns aos outros. Em terceiro lugar, ele diz aqui que os dons são para edificar, para capacitar, para o bom desempenho do serviço a Deus. E também servindo uns aos outros. Não é somente para edificar você, mas é para edificar todos na igreja. Todos na igreja.
Mas como eu posso ser esse instrumento nas mãos de Deus de maneira ativa e não passiva? Como? Pastor, como é que eu posso perceber? Como é que eu posso ser útil? Como é que eu posso ser usado nas mãos de Deus? Uma das coisas importantes para nós é você observar. Você está observando a igreja? O que está precisando da igreja? O que está de forma inadequada? Eu ouvi agora há pouco o Jamismar falando algo. Ele disse, olha, nós estamos precisando de pessoas, não foi? De voluntários, de ajuda, de apoio. Observe isso. Às vezes tem coisas que, olha, você está observando ali, ó, tem algo para ser mudado, precisa ser melhorado, tem alguma coisa ali nos relacionamentos, na atitude ali, algo que precisa ser consertado. Esse é um ponto, às vezes, de partida. Vou dar um exemplo agora recente que aconteceu lá na igreja. O irmão, vendo, lá nós temos o projetor, precisa apagar as luzes, e sempre o interruptor fica longe, e sempre alguém levanta do banco, vai até lá na tomada, no interruptor, desliga, volta, depois tem que voltar lá de novo e ligar. O irmão percebeu isso, novo, chegou agora, voltou, para a igreja novamente, ele estava morando fora do país, e ele percebeu aquilo e falou assim, olha, tem um aparelhozinho interessante que você controla remotamente de outro lugar. Que bênção! Agora nós não precisamos mais de ir lá e apertar o botão. Mas ele percebeu. Isso aqui pode ser melhorado. A pessoa levantar, isso está distraindo a atenção. E ele então já fez essa mudança lá para nós. É você então perceber dessa maneira. O que precisa ser mudado? O que eu posso, como eu posso? Você pode orar e falar com Deus. Deus, tem essa situação, como eu posso ser um instrumento nas suas mãos, usar as capacidades, as habilidades, o que o Senhor me deu, para ajudar, para melhorar, para aperfeiçoar, para servir aquele que precisa. É isso que é ser instrumento nas mãos do Senhor. E é dessa maneira que a gente precisa perceber. A igreja, olhar. Às vezes as pessoas percebem as coisas, às vezes criticam, mas o que Deus quer que você faça é que você se torne um instrumento para essas mudanças, para a transformação, para aperfeiçoar. Todos nós temos erros e estamos imperfeitos, e nós precisamos uns dos outros para essa realização da obra de Deus, dessa tarefa do Senhor, para a vida da igreja. Segundo lugar, ser um instrumento nas mãos de Deus é ser interessado no crescimento espiritual de todas as pessoas na igreja. Isso está aqui no versículo 13. Ele diz o seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à estatura do varão aprovado, à estatura de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus está edificando a sua igreja. Qual que é o tamanho dessa obra? Quando a gente fala de tamanho, nós não estamos falando simplesmente na questão física aqui. Mas Deus está... Às vezes você pode olhar o seguinte, puxa, mas tem tantas pessoas precisando de ajuda. Tantas pessoas às vezes precisando de ser moldados, transformados, ter ali um discipulado com a vida deles, fazer esse discipulado. Deus tem algo a fazer, e às vezes tem alguns que são crianças, não fisicamente, mas na fé em Cristo Jesus, precisam de gente ali do lado, constantemente, para levantar. Essa obra é grande na nossa vida também, na sua vida. Em que estágio você está? Porque aqui está dizendo justamente isso, que ele diz que até que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Senhor. Você já imaginou o tamanho disso? Que Deus quer que você chegue lá. Essa unidade, ela precisa ser preservada, mas precisa ser alcançada também. É por isso que a Bíblia está dizendo, até que cheguemos à unidade da fé. Todos nós, perfeitos diante de Deus. Você tem erros na sua vida? Você tem coisas que precisam ser mudadas?
Eu tenho muito. Eu tenho muito. E eu preciso justamente perceber isso. E entender que eu preciso chegar lá. E eu não posso chegar sozinho. Você não pode chegar sozinho. Não há como. Aqui diz até que todos nós precisamos chegar lá. Todos nós. Esse é o limite. A perfeição em Cristo, ser de uma maneira como Cristo, perfeito. Quando a gente olha para Romanos, capítulo 8, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ele chamou com o propósito de nos fazer conforme a imagem de quem? De Jesus. É lá que Deus quer que você chegue. Ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus. A perfeição de Jesus. Capacitados, fazendo tudo conforme a vontade de Deus. Como nós ouvimos aqui também, de obedecer os mandamentos perfeitamente em tudo. É isso que Deus quer. Quando é que a gente vai chegar lá? Quando nós vamos alcançar isso? Quando é que podemos atingir isso? Essa perfeição em Cristo Jesus? Onde você está? Você ainda é uma criancinha? Você já está adolescente? Você já é um jovem? Você já está maduro? Onde você está? Nessa aproximação. Nesse projeto de Deus para a sua vida. Será que em algum momento a gente pode pensar em aposentadoria? Você já ouviu algumas pessoas falar assim? Eu já trabalhei demais, já fiz muito. Agora eu tenho que deixar com os novos. Não sei, talvez alguém que já está falando isso. Ou já falou isso. Nós não aposentamos com os nossos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu ouvi recentemente o pastor Samuel José de Paula, servo de Deus. Se não me engano, era sogro do pastor Samuel Vieira. Ele cumpriu seu ministério durante 37 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil. 37 anos. Aos 65 anos, ele aposentou, jubilou também. E ele então mudou-se para Piracicaba, em São Paulo. E chegou ali, já para o pastor, foi para ali para poder apoiar os seus sogros também, que estavam doentes. E chegou ao pastor e disse: pastor, eu estou chegando para a cidade. E minha esposa é pianista, é regente de coral. E eu estou aqui também à disposição, não quero vínculo de ofício com a igreja. Mas eu estou aqui para servir. Se eu puder ser útil em algo, eu estou aqui servir, eu quero apenas ser um servo que ama a Deus. Por amor, servindo por amor a Deus. E o pastor logo depressa falou assim: nossa, ótimo, um reforço para a igreja. Colocou ele para dirigir as reuniões de oração, para liderar também ministério de homens e dar algumas aulas na escola dominical. Esse homem, ele viveu 81 anos, ou seja, com 65 ele aposentou. Mais 16 anos servindo na obra de Deus incansavelmente. Um dia ele chegou numa casa onde tinha algumas famílias afastadas. Ele chegou ali e ouviu as queixas que aquela pessoa estava fazendo da igreja. Considerou e encorajou aquela pessoa: olha, volta para a igreja, volta a servir. Ele saiu dali, no dia seguinte ele teve um AVC hemorrágico. Ficou uma semana na UTI, em coma, e partiu para estar com Cristo.
Até o último dia da sua vida, ele estava o quê? Dando frutos para Deus. Ele estava servindo a Deus. E aquele casal que tinha recebido ele um dia anterior na sua casa, eles disseram o seguinte: se Deus usou o pastor Samuel no último dia da vida dele para vir até a minha casa, para pastorear-nos, é porque Deus está interessado em nós. Eles voltaram para a igreja, assumiram aquele compromisso ali, de membro da igreja, e continuou servindo ao Senhor. Meus queridos, nós às vezes podemos realizar coisas diferentes, mas não há aposentadoria, tá bom? Não há aposentadoria. Se você está pensando em aposentar, já trabalhou demais na obra de Deus, não há aposentadoria. Deus quer usar a sua vida e nós precisamos estar interessados no crescimento de todos na igreja, de toda a família, de todas as pessoas, de mamando até caducando, como se diz. Não simplesmente nessa questão física, mas espiritual, daqueles que estão chegando, daqueles que já estão avançados nessa estatura de Cristo Jesus. O que Deus quer é que nós não sejamos mais como crianças, agitados de um lado para o outro. Você já viu como é que às vezes as crianças são um tanto agitadas? Às vezes as pessoas novas na fé têm justamente essa dificuldade, essa instabilidade. Uma hora está tão empolgado, tão animado, na outra hora já está um tanto desanimado. Uma hora está tão fervoroso na palavra de Deus, outra hora se deixa levar por ventos de doutrina, pelas artimanhas aqui, como diz a palavra do Senhor. Mas Deus quer trabalhar isso através de cada um de nós. E nós precisamos estar interessados no crescimento individual de cada um. É por isso que ser instrumentos nas mãos de Deus é a gente estar preocupado com esse crescimento de todos, até que todos cheguem. Até que todos cheguem a essa unidade da fé. Meus queridos, terceiro ponto aqui para nós. Ser um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, é também ser um cooperador ativo na edificação da igreja. Mas antes um pouquinho, a palavra do Senhor diz aqui que nós precisamos fazer isso de que maneira? Seguindo a verdade em amor. Em amor. Seguindo a verdade em amor. O que significa isso, queridos? Nosso crescimento, a igreja cresce quando cada um segue a verdade em amor. Às vezes nós queremos agir de uma maneira assim, não, eu vou falar a verdade e pronto, acabou. Doa quem doer, do jeito que foi e tudo mais. E não é dessa maneira. Muitas vezes, em nome da verdade, nós machucamos as pessoas. Nós se tornamos chatos, antiquados, muitas vezes, se nós usamos simplesmente a verdade. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver, não adianta. O que conta, o que vale também é amor. É você fazer a obra de Deus, mas com amor. É você falar a verdade em amor. Por outro lado, às vezes tem aqueles que de alguma forma querem, não, tudo em nome do amor e desprezam a verdade. Não confrontam às vezes o erro. Pensa que às vezes essas coisas são diferentes, são opostas. Não. Nós precisamos falar a verdade, mas nós precisamos fazer isso em amor. Não podemos desprezar também, em nome do amor, a questão da verdade. Nós precisamos das duas coisas juntas, o tempo todo na nossa vida. É assim que a igreja vai crescer. É assim que a igreja cresce, se desenvolve. Quando nós estamos trabalhando de uma maneira verdadeira, mostrando a verdade, com a conduta verdadeira, mas também cheia de amor de uns para com os outros. O crescimento saudável de um corpo depende também da sua ligação com a cabeça. A cabeça é que distribui, que nutre também o corpo. Assim também a igreja precisa seguir essa verdade em amor, crescendo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus.
Cristo Jesus. Esse é o crescimento saudável que Deus quer para nós. Nós precisamos ser nutridos, uns pelos outros também, com a verdade e o amor de Cristo Jesus. Nós precisamos estar todos ajustados, consolidados pela essa junta, ligados por esse amor. Por isso também não há espaço na igreja para viver, ou melhor, não há condição de nós vivermos separados, como alguns às vezes querem viver desigrejados. Nós precisamos também uns dos outros. Uns dos outros. Se nós precisamos dessa justa cooperação, será que a gente pode achar o seguinte, que tem alguém desnecessário na igreja? Porque às vezes, não, deixa ele para lá. Perde tempo não. Meus queridos, todos nós somos necessários. Nós não devemos fazer a obra de Deus, deixar de fazer a obra de Deus por causa desse ou daquele. Nem tampouco. Nós precisamos fazer a obra de Deus, na verdade, por causa desse e por causa também daquele. É por isso que nós precisamos trabalhar. É por isso que Deus tem esse chamado para a nossa vida também. A igreja é assim, o corpo, onde cada um está desenvolvendo a sua função. O dom que recebeu de Deus, cada um deve estar cooperando, justa cooperação, bem ajustadinho, somando um com o outro, para que o aumento, o crescimento venha, não simplesmente numérico, mas a estatura de Cristo Jesus. A perfeição de Cristo Jesus. Todos são membros, todos são necessários. Eu quero caminhar aqui para a conclusão e aplicação para nós. Deus está edificando a sua igreja. Deus chamou todo o seu povo para ser instrumento. A obra de Deus é grande. Ele tem todas as ferramentas e você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Coloque-se nas mãos do Senhor. Disponha. Porque muitas vezes a gente quer ficar naquela situação de comodismo dentro da caixa de ferramenta. Está tão bom aqui sentado, né? Às vezes a gente quer só ficar na plateia, vamos dizer assim, como se fosse. Mas Deus quer que você trabalhe. É a justa cooperação de cada parte. Deus chamou todos, para ser instrumento de transformação nas suas mãos. Mas talvez você possa dizer, quem sou eu para Deus usar? Quem sou eu? O que eu tenho? Olhe na palavra de Deus, quem é que Deus usa? Quais foram os homens, mulheres que Deus usou para a transformação? Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. Pense, Moisés, e eu sou um tanto semelhante a Moisés nos seus defeitos, não nas suas virtudes, mas Deus usou Moisés, que tinha problema ali até mesmo com a fala, mas Deus usou, e ele até mesmo resistiu de algum momento, mas Deus disse, é você que vai. Pode o Arão estar do lado, mas eu vou usar você. Deus usou também a Gideão. Você lembra na Bíblia quem era Gideão? Um juiz. Mas antes de se tornar juiz, ele era um homem medroso. Medroso, tímido. Ele estava malhando trigo no lagar e de noite tinha medo das coisas. Deus foi restaurando ali, tirando aquele medo da vida dele. E ele venceu com 300 homens, um exército. A gente pode pensar em Jefté. Quem era Jefté? Alguém que foi excluído da família, banido da família. E depois, essa própria família, o povo ali, foi atrás dele para liderar esse povo. Nós podemos lembrar de Baraque, um homem que não era corajoso. Que uma mulher, a Débora, teve que estar junto dele na guerra, senão ele não iria para a guerra. Mas Deus usou ele.
Nós podemos pensar em Paulo, um homem perseguidor do Evangelho, perseguidor da igreja, mas que Deus transformou a vida dele. Por isso, você que está aqui talvez nessa noite, e de repente você não tem Jesus no seu coração. Jesus levou cativo o cativeiro, a prisão, a escravidão do pecado. Há esperança para você e Deus quer usar você também na edificação da sua igreja. Deus quer transformar o seu coração. Deus usou também Pedro, que negou Jesus 3 vezes, blasfemou. Talvez essa seja a sua situação também, distante de Deus, talvez vacilou, assim como Davi também fez. Mas Deus usou esses homens para a glória dele, porque é Ele que faz essa obra no nosso coração, na nossa vida. Nós não somos apenas objetos da graça, nós somos instrumentos dessa graça de Deus para abençoar uns aos outros. O que você está fazendo nessa obra? Aonde você está? Nas mãos de Deus ou na caixa de ferramenta? Deus quer usar a sua vida. Essa igreja vai crescer ainda mais para a glória do Senhor. Vamos crescer mutuamente. Que Deus continue abençoando vocês. Que Deus continue abençoando essa igreja. Passe a olhar para todas as pessoas, o pequenininho ao mais adulto. Continue isso, nessa graça de Deus, na palavra. Que Deus prospere cada dia mais a sua vida, espiritualmente e em todas as áreas. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui nessa noite. Nossa oração, Senhor, meu Deus, é que cada um esteja crescendo nesse conhecimento do Senhor. Não simplesmente no conhecimento a respeito do Senhor, mas nesse conhecimento vivo, nesse relacionamento pessoal com o Senhor, nessa entrega que nós cantamos há pouco, de entregar, de acordar todos os dias e dizer: Senhor, dirige a minha vida, conduz, usa-me para o teu louvor e a tua glória. Abençoa cada família aqui, cada pessoa que adentrou este lugar, e cada um, ó Deus, seja tocado pelo Senhor, de maneira, ó Deus, a serem transformados pela tua palavra, a serem motivados, encorajados, ó Deus, a crescer e ajudar os outros a crescerem, a servir o Senhor por amor, com alegria, com verdade, com sinceridade, com santidade. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a liderança dessa igreja. O reverendo Rogério, Deus, também. Cuida dele e da sua família onde ele estiver. Que a tua boa mão seja sobre cada um. Senhor, que essa graça do Senhor não seja simplesmente aqui dentro de nós, nesse lugar, mas que nós possamos levar para outros lugares. Possamos, ó Deus, ser sal dessa terra e luz desse mundo, como o Senhor nos ensina. Abençoa a nossa nação, esse país, Senhor. Tem misericórdia dessa nação, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que a tua mão esteja intervindo, ó Deus, esteja abençoando, convertendo vidas e usando os instrumentos que o Senhor tem, aonde eles estiverem, para a transformação desse país. Deus, a nossa oração, que o Senhor nos dê uma semana de paz, de bênção. Cura os enfermos, Senhor. Levanta os abatidos. Consola e anima. Usa-nos para esse propósito, Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Pode sentar. Presbítero Jânio Mismar.